Homem descobre que não é o pai de seus 3 filhos e percebe o que a esposa fez. O médico tinha que estar errado. A notícia angustiante que ele tinha acabado de dar não poderia estar certa. Ele sempre foi dedicado a seus filhos, mas agora ele tinha que acreditar que eles não eram seus. Infelizmente, esse empresário logo descobriria que a vida que ele viveu foi uma mentira. No entanto, uma vez que ele descobriu a verdade, ele teve que decidir o que fazer sobre isso. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente. E aqui está a história do homem que descobriu que não é o pai de seus 3 filhos. Richard Mason, 55 anos, era um empresário milionário que morava no Reino Unido. Ele cofundou com sucesso o MoneySupermarket.com, um site britânico de comparação de preços. Na época, Richard era casado com uma mulher chamada Kate e se conheceram quando estavam trabalhando juntos durante a década de 1980. O casal teve 3 filhos juntos, pelo menos é o que Richard pensava. Eles eram Will, o primogênito, Ed e Joel, os gêmeos de 4 anos mais novos. Em 2007, o casamento de Richard e Kate estava desmoronando e eles estavam muito mal. No ano de 2008, o casal finalmente decidiu se divorciar. Richard não se sentia arrependido de seu casamento e continuou a sustentar os filhos mesmo depois que o casal se separou. No acordo financeiro, Kate recebeu uma quantia fixa de $5 milhões, além das mensalidades da escola particular para todos os 3 rapazes. No entanto, mesmo assim, Kate perseguiu-me durante anos e tentou me fazer pagar mais, Richard afirmou. Na mente de Richard, depois de um casamento frio e sem alegria, os filhos foram as únicas coisas boas que resultaram daquela união. No entanto, ele teria uma grande surpresa e só não sabia ainda. Foi em 2016, o ano quando Richard descobriu a verdade disso. Depois de terem se divorciado por quase 10 anos, em um certo dia ele levantou e se preparou para uma consulta médica normal. No entanto, a consulta estava prestes a mudar a vida de Richard para sempre. Quando ele entrou naquele consultório médico, ele não tinha ideia de que sairia de lá furioso. Richard foi fazer um check-up de rotina. No entanto, acabou não sendo algo tão normal assim. O médico realizou alguns testes e os resultados viraram o mundo de Richard de cabeça para baixo. Tudo mudou quando o médico disse a Richard que ele tinha fibrose quística. As coisas não pararam por aí. Embora a doença fibrose quística cause infecções pulmonares regulares, danificando os pulmões ao longo do tempo, a respiração se torna cada vez mais difícil. Infelizmente, a fibrose quística é uma doença genética e a própria irmã de Richard faleceu da doença vários anos antes. Tão devastado como estava, Richard ficou com medo de que poderia ter passado isso para frente a seus 3 filhos. Felizmente, o médico lhe assegurou que não havia como ele passar a doença para eles. Richard não poderia ter ficado mais aliviado, mas infelizmente, esse alívio durou pouco tempo, porque o médico não tinha terminado de falar. Então o médico deu uma notícia chocante. Havia uma razão muito específica pela qual ele não poderia ter passado a doença. Aquele momento fez com que toda a vida de Richard desmoronasse em um único instante. Quando a discussão se voltou para a fertilidade, ele disse: "Olha, preciso falar para você que você terá dificuldade em ter filhos, porque você é um homem com fibrose cística infértil." Mas isso parecia impossível para Richard. Ele enxergou então uma faísca de esperança. Será que isso foi um milagre médico? Ou o médico talvez o tenha diagnosticado mal? Deve ter sido um diagnóstico errado, porque eu já tenho 3 rapazes, Richard disse, orgulhoso. Na verdade, me senti abençoado por ser capaz de dizer isso a ele, porque em minha mente, isso provava que seu diagnóstico estava errado. Porém, o médico apenas balançou a cabeça tristemente. E então Richard soube que ele estava se agarrando em falsas esperanças. A percepção ocorreu lentamente em Richard, e então a verdade o atingiu como um martelo. Ele repassou sua vida com Kate e olhou para cada detalhe em sua mente. E ele começou a se sentir mal. Isso não poderia estar acontecendo. Se algum escândalo tivesse acontecido, foi bem debaixo do seu próprio teto. Se foi isso, ele era cego demais para perceber, afinal, ele trabalhava até tarde na maioria das noites. Richard bufou em desgosto.
e se lembrou de quando ela viajou e disse que era uma viagem de trabalho, mas que havia outros detalhes surgindo dos quais ele não poderia prever. Quando os gêmeos dele nasceram, é claro que as pessoas começaram a comentar: "Oh, eles têm os seus olhos, Kate." Agora ele começava a dar uma volta mais sombria em sua mente. Havia outros alertas vermelhos que Richard não tinha pensado muito naquela época. Logo após Kate descobrir que estava grávida do seu primeiro filho, ela começou a expressar interesse em algo que ela nunca havia mencionado durante os 7 anos de casamento. Kate estava em êxtase por estar grávida pela primeira vez. Ela leu todos os livros de maternidade e foi para as aulas de parto, mas de repente ela se interessou pelo judaísmo. Richard ficou surpreso, já que ele e Kate foram criados como cristãos. Kate foi ainda mais longe e deu a todos os 3 filhos nomes do meio judeus, e ela se recusou a batizá-los. Ela também estava procurando conselhos de um rabino, e talvez isso fosse uma visão da vida dupla que ela estava levando, e talvez essa pista apontassem para o homem que ela estava saindo. Richard sabia que seus filhos não se pareciam em nada com ele, mas pareciam familiares. As pistas estavam se somando, e Richard estava começando a pensar que sabia quem era o homem que sua esposa estava vendo. Havia outra coisa que ele foi forçado a considerar. Mas Kate confessaria? Ou isso tudo era apenas um erro terrível? Richard ponderou a informação e calculou em sua mente. Ele tinha 3 pistas para seguir. A primeira era o fato de sua ex-mulher provavelmente ter se encontrado com um homem enquanto ela estava em viagens de negócios. O segundo era que seus filhos se pareciam com um homem que ele conheceu antes, um colega de trabalho de Kate, o que faria sentido. E por último, que o homem era judeu, o que não fazia sentido. Porém, gêmeos são raros. Afinal, na população em geral, gestações de gêmeos idênticos ocorrem 0,45 das vezes, ou 1 em 250 nascimentos. E também é um fato bem conhecido que o uso de tratamentos de fertilidade aumentavam a probabilidade de conceber gêmeos. E se Kate tivesse percebido que eles estavam tendo problemas de fertilidade antes dele? Afinal, eles estavam casados há 7 anos, quando Kate finalmente engravidou. Mas isso foi especulação suficiente para um dia. Estava na hora de a confrontar. Ele digitou zangado uma mensagem para Kate e exigiu uma explicação. Há 98% de certeza de que não sou pai de nenhuma criança. Ele acrescentou na mensagem enviada que Kate tinha lido, mas não estava disposta a responder. Visto que ser civilizado não lhe dava respostas, Richard decidiu que era hora de ter uma abordagem mais dura. Eu esperava que você pudesse me aliviar da indignidade de mais testes, me deixando saber agora se eu sou pai. Richard escreveu: "Estou feliz se você seguir meu conselho sobre a melhor forma de contar aos meninos. Mas se você me forçar a passar por esses testes extras, então eu vou dizer a eles." Encurralada, minutos depois ela mandou a resposta dela. "É claro que os meninos são seus, não importa o que a ciência possa sugerir", ela escreveu. Richard estava incrédulo, mas tudo bem, se Kate queria jogar duro, ele poderia jogar também. Aproximou-se do filho mais velho, que era estudante universitário na época, e lhe contou tudo. "E como eu disse sim, mas uma das coisas que me disseram é que é extremamente improvável que alguém com fibrose cística possa ter um filho", ele disse. "Você está dizendo que provavelmente não é meu pai?" Richard ficou com o coração partido ao pensar que ele não era o pai biológico do seu filho. Aquela era a frase mais difícil de pronunciar. "E ele fez isso por mim." Então Richard disse ao seu filho mais velho que é claro que ele ainda era seu pai, obviamente, mas que ele não achava que o havia concebido. Tudo foi muito emocional, mas eu também estava muito bravo. Richard disse que tinha recebido um golpe duplo naquele dia, então ele não sabia o que ia fazer sobre isso. Richard acredita que seus filhos definem quem você é, então ele não apenas foi diagnosticado com uma doença temida, mas agora ele sabia que ele realmente não tinha filhos, que seu legado pararia com ele, e esse pensamento era muito difícil de suportar. Então, 2 dias depois, ele finalmente ouviu falar de Kate. Acontece que Kate foi confrontada por seu filho mais velho, e ela chamou Richard e confessou. Ela admitiu que estava saindo com outro homem durante o casamento, e para acrescentar o insulto à injúria, Richard até o conheceu de passagem. O homem trabalhava no banco Barclays, e ela o encontrava em um hotel em Londres.
enquanto ela viajava para trabalhar como sindicalista, mas ela ainda insistia que Richard era o pai de seus filhos. Ele não tinha escolha, a não ser obter a opinião de um especialista, e ele sabia que os últimos 20 anos de sua vida tinham sido uma completa mentira. Decidiu procurar conselhos do especialista em fraude de paternidade, Roger Terrell, e depois que ele passou por vários testes, foi confirmado que Richard era realmente incapaz de gerar filhos. O próximo passo foi obter a amostra de DNA de seus filhos. Os resultados do teste de DNA provaram que os gêmeos não eram dele. Mas para complicar ainda mais, seu filho mais velho se recusou a fornecer uma amostra. O filho mais velho de Richard afirmou que ele era seu pai e pronto. Mas ainda assim, Richard tinha todas as provas de que precisava para iniciar um processo legal contra Kate. Em dezembro de 2016, ele iniciou um processo no tribunal no condado de Birmingham, mas o seu filho mais velho tinha outra mensagem para o homem que ele conhecia como seu pai. O adolescente se manteve fiel à sua palavra. E claro que isso causou uma imensa dor de cabeça a Richard, pois o efeito cascata das mentiras de Kate tinha sido enorme. A reação dos gêmeos à medida que o caso avançava foi bem diferente. Apesar deles ainda considerarem Richard como seu pai, mesmo sabendo que ele não é seu pai biológico, um dos gêmeos até enviou uma mensagem de apoio para ele. Pai, como eu expliquei desde o início, você sempre será meu pai para mim, independente de tudo. Quando as mentiras inacreditáveis de Kate foram expostas no tribunal, Richard ganhou o caso e Kate foi condenada a pagar mais de $300 mil. Kate concordou em fazer um acordo, mas com uma condição. O homem que é o verdadeiro pai de seus filhos deveria permanecer anônimo. Mas essa acabou sendo uma vitória vazia para Richard. Richard afirmou que gostaria que o pai biológico lesse o artigo do caso e se apresentasse. Ele acredita que os meninos têm o direito de saber quem o pai deles era. Isso para ele era o mínimo para o bem dos meninos, porque eles iam querer saber quem era o pai verdadeiro deles. Espero que eles sempre pensem em mim como o pai deles, mesmo assim. Infelizmente, situações como essas acabam sendo mais comuns do que imaginamos. E vocês, amigos, o que vocês acharam? Já viram casos parecidos com esses próximo de vocês? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais histórias sensacionais como essa cheguem até você. Um forte abraço, até lá!